Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Povo Fala. E hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para saber das pessoas o que elas acham do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Vem comigo! Bom. Por que, Silvio? Porque ele tem palavra, parece que vai ter decisão, né? Simpatizo com ele, mas não sei nada nem a favor nem contra, assim, sinceramente. E por que você simpatiza com ele? Eu acho que ele é uma pessoa, assim, honesta, me passa essa impressão. Não foi meu candidato, então não sei. Talvez seja melhor que o presidente. Por que, Cláudia? Acho ele mais direto, vamos dizer assim. Eu acho que ele é um baita de um demagogo. Por que, Thiago? Porque o cara defendia a ditadura, se aliou com o Bolsonaro e agora tá fazendo uma demagogia, falando a favor do aborto, falando de pautas progressistas, mas não é o que ele pensa. A gente sabe que se ele assume o governo, é a extrema-direita que vai estar no poder. General Mourão, é bem general mesmo, né? O que você quer dizer com isso? Pô, general prega aquela filosofia de, né, meu irmão, lá de trás, né? Tem que ter um cara com ideias novas, né, meu? Entendeu? Do lado do presidente e tal, entendeu? O cara que vem com ideias novas, eu acho que o vice dele ele é muito radical, eu acho. A minha opinião particular é de que é lamentável a gente hoje no país democrático ter uma representação autoritária, como é a representação do Mourão, não só pela postura dele pré-campanha, como a postura dele em relação a ser militar. Eu acho que o Mourão ele é um homem muito culto, conquanto eu acho que ele tem algumas opiniões não muito adequadas sobre direitos sociais, principalmente quanto à justiça do trabalho. Ele fez afirmações errôneas quanto ao 13º e à justiça do trabalho, que isso só existe no Brasil e existe em mais de 50 outros países no mundo. Conquanto eu acho ele muito inteligente em outros aspectos, ele tem uma formação acadêmica muito boa, ele se porta bem, só que em alguns assuntos ele precisa se aprofundar. Meu pai foi do batalhão da Guarda Presidencial e o exército é muito maior que esse cara, é muito maior que qualquer coisa. Só tem uma coisa, agora, cálculo em Brasília dos projetos não vai ser mais feito por sindicalistas sem vergonha que não sabe escrever. Agora vai ser feito pelo ITA. Se eles têm vontade de mudar alguma coisa, eu não sei, mas capacidade tem. Sobre mão da vaidade. Que mais? E o que você acha do Mourão pessoalmente, dele? Do Mourão? Uma patente apenas, somente uma patente. Ele vai, eu sei que o exército tem muita capacidade técnica, agora você vai ter coragem, você vai ter força. Você não sabe onde acaba o PCC, onde começa a polícia, onde acaba o exército, começa a promotoria, onde começa o PCC, acaba o promotor, né? Agora não tem mais. General Mourão, eu acho que está funcionando, né? Vice-presidente nunca foi um caso de debate na política. Tanto é que os petistas que elegeram a Dilma só descobriram que havia um vice chamado Temer na época do impeachment, entendeu? Eu acho que está se tendo muito calor no debate com relação ao Mourão. O Mourão só vai tomar o governo se acontecer alguma coisa com o presidente Bolsonaro. Cara, eu acho que agora nós estamos vivendo uma fase nova na política, né? Acho que desde do fim da ditadura, a primeira vez que a gente tem a presença de tantos generais assim no poder, com alguma participação aí, né, de destaque, como no caso do vice-presidente. Eu acho que ele está falando bastante bobagem aí, inegavelmente. Não só ele, eu acho que a equipe inteira que o Bolsonaro montou, em determinado momento se perdeu aí e acabou desautorizando até o próprio presidente. O próprio Paulo Guedes, ele muitas vezes falou coisas ao contrário do que o próprio presidente vinha falando. Isso atrapalhou muito aí no começo do governo. Acho que agora ele conseguiu estabilizar um pouco, criou uma unidade um pouco mais forte, está havendo uma coesão melhor. Mas especificamente sobre o Mourão, eu me surpreendi um pouco com essas últimas falas dele aí. Eu, na verdade, me decepcionei um pouco até. Para falar mais especificamente ainda, eu não fui eleitor no primeiro turno do Bolsonaro, consequentemente não fui eleitor do Mourão no primeiro turno. Não tinha uma opinião formada sobre ele no primeiro turno, depois no segundo turno eu tive que direcionar o voto, então eu tive que me informar melhor sobre ele. E naquela oportunidade eu não tinha ainda tido contato com essa parte da personalidade dele aí,
que se revelou agora, aí, acho que nesse último mês. Mas é isso, eu acho que independente disso a gente tem que apostar agora no que está aí. Não deixa de ser uma aposta, sem dúvida. É uma incógnita em alguns aspectos, em outros a gente vê que é uma situação que caminha para um lado, no meu ver, positivo. E eu acho que a palavra de ordem é a esperança, é isso aí. Na sua opinião, quais são os pontos positivos do Mourão, Silvio? São diversos, né? Assim como a palavra, né? É uma importância, né? Ele é homem de palavra, você palavra, confia nele? confio. Eu acho que ele é uma pessoa forte, firme e que passa credibilidade. Olha, sinceramente, nunca li nenhuma ideia dele política, mas vi que ele é uma pessoa culta, ele sabe se expressar bem, fala inglês muito bem, em entrevistas com jornalistas estrangeiros, teve uma postura que outros governantes no passado não tinham, e isso para mim já contou positivamente. Talvez falar, não se esconder atrás da fuga, da não fala, vamos dizer assim, falar com as pessoas, falar com os jornalistas, falar. Se ele souber nomear tecnicamente, agora, falar, filho, até papagaio fala. Caga no puleiro, derruba girassol no chão e tá falando o que eu tô fazendo, acontecendo, falar até papagaio fala. Eu não conheço muito, mas eu sei que ele fala, eu acho que são 6 idiomas, pelo que eu ouvi dizer, algo nesse sentido. Eu acho que em alguns pontos ele é muito prudente no que ele fala, ele tento ouvir a outra parte, mas eu não tenho muita informação sobre ele. Particularmente não reconheço nenhum. Eu acho que assim, talvez pela carreira militar dele, ele deve ter algum ponto que interesse somente aos militares. Eu acho que ele devia estar lá no exército ainda, atuando ou na reserva. O ponto bom no Mourão, quando ele era militar, era melhor. Nossa, não vejo nenhum ponto positivo no Mourão. Eu acho que a firmeza dele, como general, eu vi algumas posições dele que passam firmeza. Acho que até por conta da função dele, da formação dele como militar. Acho que isso é bom. E quais são os pontos negativos dele, na sua opinião? Não, eu acho que quem tem palavra não tem negatividade, né? Quem tem palavra não tem negatividade, tem caráter, né? Meio rude, assim, meio não tão delicado, assim, mas do resto tudo bem. Eu acho que ele tem um pouquinho de autoritarismo, assim, uma voz meio grave, meio que uma coisa meio que ele quer preponderar um pouquinho. E eu acho que ele andou falando demais durante a campanha e eu nunca havia visto nenhum vice se manifestar tanto. Então acho que agora ele se recolheu e agora ele encontrou o lugarzinho dele, que é de vice, tipo de meramente decorativo. Partido, a posição mais à direita, a posição mais conservadora, que não é minha praia. Tá junto com o Bolsonaro. Que o exército é maior que esse tal de Bolsonaro. O exército é muito maior. Como eu falei, ele não se aprofunda em direitos sociais, ele pauta apenas na parte econômica, ele defende muita categoria na qual ele pertence, os militares, e, por exemplo, a questão de afastar os militares da reforma da Previdência. Os militares, o gasto com os militares na Previdência é um dos maiores referente ao restante dos trabalhadores. Eu acho que também os militares também teriam que entrar na reforma da Previdência. Eu não tenho certeza se é essa a posição dele, mas é do governo que ele defende. Eu acho que tem que mexer para todo mundo e respeitar os direitos sociais. Primeiro, eu acho que ele é muito falastrão, né? Eu acho que ele se comunica de forma muito sectária, não compreendendo talvez a diversidade ou a grandeza do país, né? Acho que ele representa um setor muito retrógrado e também acho que a questão de ele estar hoje como vice-presidente dessa conjectura desse governo, eu acho que ele também representa aí um certo retrocesso em relação às políticas públicas que o país necessita realmente para avançar com justiça, né? Todos eles. O cara é elitista, defende o fim do 13º, defende o golpe militar. Ele é do que existe de pior no país, na minha opinião. Pô, o cara tem que saber passar pelo menos um feedback para a população. Ele ficou de vice aí, como estava doente, sinceramente. Não gostou? Não gostei. É aquilo que eu falei, ele falou muita bobagem, acho que até saiu um pouco do escopo daquilo que um vice-presidente tem que fazer.
eu acho que ele, como general, tem que saber que, mais do que ninguém, que existe hierarquia. Então, eu acho que ele tem que falar menos que o presidente. Mais alguma coisa que você quer falar, Silvio? Não, sobre o presidente que está aí, Bolsonaro. Eu acho que ele vai endireitar, sim. Vai acabar com essas mordomias, entendeu? É um homem de personalidade forte, caráter forte, entendeu? Embora o filho esteja lá meio com ele, algum problema que já teve, mas ele vai resolver. Acho que 50%, 60% do país vai. Muito obrigado, agradeço de coração. Fala o Facebook aí que você queria falar. Jorginho Maneiro. Eu queria dizer que foi golpe. Eu espero que o presidente faça, né? Porra, por merecer que a gente merece, né, meu? Coisas novas, né? Mas o vice dele foi mal escolhido. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar like, compartilhar com os amigos e familiares para ajudar o canal a crescer cada vez mais rápido. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva no canal. Como diz alguns inscritos aqui, se inscreve, porra! Ativa o sininho para você receber aí as notificações dos próximos vídeos. E o mais importante de tudo, não esqueça de dar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha sobre o vice-presidente da República, General Mourão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.